Bem, com relação à repercussão do artigo 1º, parágrafo 2º, a divergência da interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, eu acredito que naturalmente vai ter uma repercussão, pelo menos ou fortalece teses já existentes em torno de atos de improbidade administrativa fundados no argumento de que teria ocorrido equívoco na aplicação, interpretação e na aplicação do direito. Agora, a interpretação jurídica, ela é limitada. Existe como a gente trabalha essencialmente com linguagem, existem várias interpretações possíveis. É claro, eu não sigo a linha de que é keynesiana clássica, de que, na verdade, nossa função seria tão somente descobrir quais são as interpretações e tomar a decisão por uma delas. Eu diria que a gente não pode abrir mão de buscar a interpretação correta, a interpretação sistemática, ou seja, identificar o que realmente o sistema de direito positivo estabelece naquele caso concreto. Se a gente perder isso, acaba se tornando uma espécie de jogos vorazes hermenêuticos e cada um vai buscar o que é melhor e nossa função basicamente vai ser de meros coletadores, enciclopédias. O jurista vai virar uma enciclopédia de interpretações possíveis. Mas mesmo assim, mesmo com esse ideal da interpretação correta que alguns podem dizer, ingenuamente, eu procuro seguir, uma coisa é a interpretação, outra é a decisão. O que se pode fazer é punir decisões. E os atos de improbidade administrativa são condutas. E dentre essas condutas eu tenho decisões. E essas decisões são tomadas com base em elementos, em pareceres e em provas. E nesse ponto, eu acredito que o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, ela é plenamente aplicável e deve orientar a operacionalização da Lei de Improbidade Administrativa, nesse sentido. A não ser que tenha sido produzido realmente, que se haja comprovação de que houve dolo, que não houve, digamos assim, isenção, ou seja, que aquele parecer foi produzido preta-porter para justificar a prática do ato de improbidade administrativa. Pelo menos eu vejo nesse sentido. E aí entra a questão do erro grosseiro, mais uma vez, como parâmetro para viabilizar a eventual responsabilização por parte, responsabilização daqueles agentes públicos que são responsáveis pela interpretação de propor, de fazer análise técnico-jurídica das matérias sujeitas à apreciação da autoridade. Bem, é o que eu tinha a dizer com relação a esse ponto. Eu só tenho uns 2 pontos de réplica, uma com relação ao professor Rogério. No que diz respeito, voltando àquele aspecto da compensação, eu acredito que o essencial nesse caso é a questão da efetividade das medidas de proteção do interesse público que a Lei de Improbidade Administrativa coloca. Então, no que diz respeito a bens e haveres e ao erário público, eu não vejo nem rigorosamente, com todas as vezes do mundo, nenhuma restrição para se aplicar mecanismo de compensação nesse aspecto. Eu não estou dizendo para abrir mão com relação às outras sanções, com relação à multa, com relação à suspensão de direitos políticos e aquelas interdições de acesso a cargos e contratos que a Lei de Improbidade prevê. Inclusive, a Lei de Introdução prevê o compromisso processual. Eu acredito que, nesse aspecto, o artigo 17, parágrafo 1º, realmente perdeu o sentido. Ele foi revogado, digamos assim, do meu ponto de vista, implicitamente. E isso também é reforçado pelo próprio Código de Processo Civil. Mas existem outras sanções. A gente tem uma fixação feitiço muito grande em torno da questão patrimonial, mas se esquece as outras sanções e os outros aspectos que também a Lei de Improbidade prevê. Um outro ponto ainda é com relação, aí eu vou envolver tanto o professor Rogério como o professor Matheus, com relação ao tema repetitivo 701. É claro que há essa preocupação com relação à efetividade das ações de improbidade administrativa, senão a gente perde a força do Estado nesse aspecto. Entretanto, se existe um dispositivo legal, ele alterou o sistema de requisitos, isso também tem que ser levado em consideração. O artigo 7º da Lei de Improbidade
administrativa, que é o que dá base à decretação, não tem um condão de afastar a aplicabilidade do Código de Processo Civil, seja do finado, 1973, seja do atual, no 2015, com relação aos requisitos a serem observados pelo Poder Judiciário na apreciação de medidas cautelares. Eu não acredito que o artigo 7º da Lei de Introdução, da Lei de Improbidade Administrativa, tenha dado um cheque generoso, visado, claro e inequívoco, já imediatamente para a administração pública. E, nesse aspecto, o artigo 37, parágrafo 4º, ele também não me sensibiliza tanto com relação a isso. Por quê? Porque você tem que fazer de acordo com a interpretação sistemática, ou seja, ver a questão da efetividade das sanções. Até porque o que a gente tem que buscar com relação à improbidade administrativa não é a vingança do Estado, mas sim a punição adequada dentro dos marcos do que a gente procura chamar de Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito Democrático, ou de República. Pelo menos é isso que eu tinha a dizer. A pergunta é a seguinte: na data de ontem, o ex-presidente Temer foi absolvido da ação movida pelo Ministério Público Federal, Janot, sobre a gravação de Wesley Batista, onde restou comprovado que o Ministério Público Federal adulterou os diálogos entre eles. Questiono, seria correto não responsabilizar o membro do Parque que ajuizou essa ação? Não se pode crer que o procurador não sabia que não poderia adulterar um diálogo, não tendo como dizer que não foi um erro grosseiro. Quem vai responder pelo custo do Estado, custo do Ministério Público, Polícia Federal, salários materiais, etc. Quem gostaria de... Não está endereçado a ninguém? Alguém gostaria de... Eu acho que essa questão da Operação Lava Jato ela está muito politizada, né, gente? Eu acho que tudo que está acontecendo em relação a essa questão da corrupção, especialmente da Operação Lava Jato, tem gerado reações, né, reações desproporcionais e muito irracionais, tanto do MP, no caso do MPF, a fala do Janot, por exemplo, foi uma coisa medonha. Ele não pensou em nada quando falou o que disse em relação ao que desejava fazer dentro do Supremo Tribunal Federal, em relação ao assassinato de um ministro, né? Ele manchou não só a sua biografia, como manchou o próprio nome do Ministério Público. Não é o tipo de comportamento que se possa autorizar ou permitir de um procurador da República e de ainda mais de um procurador-geral da República, um ex-procurador-geral da República. Da mesma forma, a gente percebe o Supremo Tribunal Federal agindo de uma forma muito hostil à questão da Lava Jato. Então, nós temos falas muito agressivas de dizer que os membros da Lava Jato formaram uma quadrilha. Isso é muito ofensivo, gente. Isso é muito delicado. As coisas não podem ser resolvidas dessa forma, né? Então, da parte do Legislativo é a mesma coisa, né? A conversa hoje, de novo voltando nesse tema, a ideia é produzir legislação de vingança. Não tem sentido isso. Isso não é um Estado democrático de direito. Então nós precisamos de homens de bem, né, sensatos, homens e mulheres de bem sensatos, e nós sabemos que existem, graças a Deus, essas pessoas, no MP, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, para sentarem para conversar. Nós temos que baixar essa poeira para acabar com essa rinha, né? Rinha de galo, mesmo, uma coisa, né? Briga de cachorro, né? Aquela coisa destrutiva, né? Nós temos que parar com isso. Isso não vai levar a República a nada. Aliás, vai levar a uma erosão social muito perigosa e a um conflito de instituições para o qual nós não temos uma boa solução. Em relação aos abusos, eventuais abusos havidos no caso da ação movida pelo MPF, se ficar realmente comprovado que houve alteração das gravações, me parece que nós caímos naquela situação que a própria lei de abuso cuida no parágrafo 1º do artigo 1º. Né? Foi com o objetivo de prejudicar determinada pessoa. E eu acho que, nesse ponto, nós teríamos, sim, a possibilidade de uma configuração de abuso de autoridade. Tá? Como lembrou o professor Rogério Gesta Leal, é importante que nós tenhamos limitações às nossas atuações, é importante que nós tenhamos uma lei de abuso de autoridade,
para que as autoridades saibam que o poder que elas exercem é um poder do Estado, advindo de um poder que pertence ao povo e que em seu nome deve ser exercido sempre com muita adequação, com muito equilíbrio, com muita precisão. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre essa pergunta? Então eu vou passar para a pergunta seguinte. Ampliação do objeto da concessão da tutela de evidência para alcançar não apenas o dano ao erário, mas também o valor prefixado da multa, como vem sendo praticada pelo Judiciário, não estaria indo além da disciplina legal da Lei de Improbidade Administrativa? Acho que não. Até por isso que, propositadamente, eu citei a disposição anterior do artigo 273 do antigo CPC, não é? Porque, se vocês lembrarem, nós tínhamos medidas como essas já incorporadas no dia a dia da jurisprudência brasileira sobre improbidade administrativa. Ou seja, nós tínhamos muitas medidas. Eu sou juiz, sou desembargador de uma Câmara que julga só processos, crimes praticados contra prefeitos e vereadores, crimes contra a administração pública, ordem econômica tributária e crimes contra o consumidor, e crimes ambientais. Mas antes disso, atuei muito numa Câmara que trabalhava com temas de improbidade administrativa, durante 8 anos. E desde então, estou falando de 15 anos atrás, 10, no mínimo 10 anos atrás, nós já vínhamos, a jurisprudência brasileira já tinha um hábito muito intenso de usar de medidas de urgência cautelares para aferição de responsabilidade patrimonial e bloqueio, blindagem de patrimônio para responsividade no âmbito de ações como essas, as da improbidade administrativa. Então, há uma tradição na jurisprudência brasileira que pretende alcançar, em totum, de uma maneira mais global, todas aquelas repercussões patrimoniais envolvendo passível responsabilidade investigada ou já consolidada. Essa é uma tradição histórica da jurisprudência brasileira, confirmada pelos tribunais superiores. Então, a tutela de evidência, para mim, não traz nada de novo, principalmente quando fecha a possibilidade da sua utilização a incisos que, bom, é verdade, tem alguns conceitos ali indeterminados, esses incisos, 4 incisos da tutela de evidência, mas ela não traz nada de novo em termos de prática jurisprudencial, de hábito jurisprudencial sobre esse tipo de tutela. Então, a meu juízo, mantém-se isso inalterado por enquanto, e não se está indo além, não, das disposições da Lei de Improbidade Administrativa. No artigo 7º, parágrafo 1 da Lei de Improbidade Administrativa diz: a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano e sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. A gente não pode perder de vista que a multa civil ela tem um pressuposto de fato diferente do pressuposto de fato da sanção de ressarcimento. Porque o ressarcimento, o objetivo é o quê? O patrimônio público ele foi violado, então você retira compulsoriamente o patrimônio do infrator e coloca no patrimônio estatal para recompô-lo. Na multa, não. Como o administrado fez algo errado, então ele vai ter uma perda patrimonial em razão disso consubstanciada na multa. Então, eu acredito que, com as devidas vendas, eu acho que sim, excede, porque a medida ela é associada ao quê? Ressarcimento do dano e acréscimo patrimonial decorrente do enriquecimento ilícito, e não com relação à garantia da multa civil. Na lei de abuso de autoridade, existe um tipo penal em razão desse excesso de indisponibilidade. Então, essa questão é uma questão central mesmo, e os promotores, juízes vão ter que pensar bem sobre essa questão, né? Porque, a princípio, o excesso de garantia foi criminalizado com base na lei de abuso de autoridade. Então, esse tema é um tema que vai ter que ser realmente revisto. Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos começar aqui o nosso painel para discutir empresas estatais. Estou aqui ladeado dos professores Luciano Ferraz, Rodrigo Pironte e Maurício Zocum. Sem maiores delongas, bom, nossa primeira questão pergunta a seguinte
o seguinte enunciado. A Lei 13.303 prevê a contratação direta no caso em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada em viabilidade de procedimento competitivo. O artigo 28, parágrafo 4º, pretendeu explicar a hipótese, mas ainda há dúvida a respeito do alcance da hipótese. À luz do entendimento do TCU sobre a matéria, quais os cuidados devem ser adotados pelo gestor na interpretação da regra? O tema que foi tratado, ele exige algum exame preliminar. Porque, basicamente, nós estamos falando aqui da figura de dispensa de licitação no âmbito dos estatais. Esse é o ponto. E uma questão preliminar que se coloca, e isso que eu queria também suscitar, é qual o âmbito de aplicação da lei das estatais. Por quê? Porque o fundamento constitucional do Estatuto das Empresas Estatais é o artigo 173 da Constituição da República. E o artigo 173 da Constituição da República ele foi concebido em vista de qual empresa estatal? Aquela que intervém no domínio econômico. É isso. Só que você tem empresa estatal que pode realizar obra pública, que é possível, desempenhar inúmeras outras atividades, e dentre essas atividades você pode ter empresa estatal que cuida, por exemplo, da exploração de atividade econômica. E o Estatuto das Empresas Estatais, com fundamento no artigo 173, parágrafo 1º, faz referência a estas últimas empresas, a que exploram a atividade econômica. Então, vou dar um exemplo. Hoje, as juntas comerciais é uma atividade típica do Estado que não é prestação de serviço público, é, na realidade, o desempenho da certificação jurídica, que horas são feitas pelos cartórios e outras pelas juntas comerciais. Há algum impedimento delas se transformarem em empresas estatais? Resposta, não. Não há problema nenhum. Então, você pode ter uma empresa estatal que desempenha atividade de certificação jurídica. Então, você tem inúmeras atividades do Estado que podem ser desempenhadas por empresas estatais. Pergunta, a quem se aplica essas empresas estatais? Ou a quem se aplica a Lei 13.303? A qual espécie de empresa estatal? A referência constitucional é em relação ao objeto que ela desempenha. E o objeto que ela desempenha é a exploração de atividade econômica. Mas não é isso que a lei quis dizer. A lei quis ser mais abrangente. E nós vamos perguntar se isso é possível ou não. Então, aqui. Ela diz o seguinte, esta lei se aplica, e vem dizendo, para os estatais, diz, que explorem a atividade econômica, em regime de monopólio ou não, e que prestem serviços públicos. Na hora que começa a falar prestar serviço público, você diz, tem um problema. Tem um baita de um problema aqui. Por quê? Porque esta lei foi concebida, a gênese dela é o 173, que trata da exploração da atividade econômica, e, por via de consequência, não abrangeria, num primeiro momento, a prestação de serviço público. Alguém pode falar, é constitucional, é inconstitucional? Eu acho que só há uma maneira de salvar esse dispositivo de lei, fazendo uma interpretação conforme. Eu acho que, ao meu juízo, essa é a interpretação correta. Por quê? Nós temos um conjunto de empresas prestadoras de serviço público que elas atuam em competição com concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, não é um regime de livre concorrência, como está no artigo 173, mas é um regime de competição. Quem diz isso não sou eu, é Almiro do Couto e Silva. Então, inclusive a lei de concessão, a lei 8987, ela estimula que as concessões sejam dadas em caráter concorrencial, salvo quando houver viabilidade técnica ou econômica. É claro que em 88 não se imaginava isso, né? Porque o Estado ele prestava serviço público de forma exclusiva. Mas não é isso que ocorre hoje em dia. Basta um exemplo. Vou tomar o exemplo de São Paulo. Antigamente, a Dutra e a Rodovia dos Trabalhadores, que é hoje a Ayrton Senna, elas correm em paralelo. Eram empresas, e na verdade é o próprio Estado que desempenhava aquela atividade. E na realidade, vamos colocar desse termo, eles exploravam a mesma clientela, mas que eram usuários do serviço público. Você podia escolher, como hoje eu escolho, quero ir para o Rio de Janeiro, ou eu vou pela Dutra, ou eu vou pela Ayrton Senna. Não tem problema nenhum, eu escolho. A Dutra tem muito caminhão, não quero ir, mas então o usuário pode escolher qualquer uma delas. O que aconteceu? Foi dado em concessão para a CCR, ou antiga Nova Dutra, a rodovia Dutra, foi dada em concessão. Ela passou a competir pelos mesmos usuários em relação àquela outra estrada, que era a Estrada dos Trabalhadores, que era explorada pelo Dersa. A pergunta é, você tinha uma concessionária de serviço público, que atuava em competição como empresa estatal prestadora de serviço público. E a pergunta é, como é que você dá esse regime jurídico? Como é que você consegue trabalhar essa figura de competição? Será que a Lei 13.303 é aplicável a elas? Eu acho que sim. Eu acho que quando você tem uma figura de competição, eu acho que está embutido, está incluído dentro do Conselho de Empresas Estatais,
da lei das estatais, essas empresas estatais que atuam em competição. Agora, outras empresas estatais que não atuam em competição, a elas não se aplica essa lei. Vou dar um exemplo. Correios. Correio não compete com ninguém. É inclusive um monopólio. Essa lei não se aplica aos Correios. Outra. Se eu resolvo transformar a JUSESP, as juntas comerciais, em empresas estatais, também não vai. Essa lei não é aplicável a ela. Onde existir uma prestação de serviço público em caráter exclusivo, não se aplica a esse estatuto das empresas estatais. Querem ver outro exemplo? Sabesp. A Sabesp é um monopólio, filho. Monopólio no sentido da técnica, ela presta serviço público em caráter exclusivo. Não compete com ninguém. Oral não se aplica a ela isso aqui. Por quê? Essa lei foi edificada no âmbito ou à luz do artigo 173 da Constituição da República. Eu parto desse pressuposto, que é algo bastante tumultuado. Eu sei que graça muito a controvérsia a respeito dessa matéria. É porque eu só posso entender o tema da dispensa de licitação por oportunidade de negócio se eu delimitar o objeto, saber a quem ela se aplica. Eu já faço um recorte para dizer, ela se aplica a estas empresas estatais, mas não a todas. Poder-se-ia perguntar o seguinte, tá bom, então essa aqui não pode ser considerada como uma lei nacional, mas nesse aspecto como uma lei federal, ok. O que isso significaria dizer? As empresas estatais federais, a elas se aplicam esse dispositivo de lei. Não é uma lei nacional, é uma lei federal. Mas também seria inconstitucional nesse aspecto. Então, primeiro faço esse primeiro recorte para delimitar quem essa lei se aplica. E nós vamos à figura da oportunidade de negócio. O que é oportunidade de negócio? O artigo 37 dá esta possibilidade, uma certa liberdade, para o legislador edificar quais são as hipóteses de contratação direta por dispensa. De inexigibilidade, aqui, me valendo das opiniões do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu sempre acolho, é um problema de inviabilidade lógica, jurídica e fática. O problema da dispensa. Aí há realmente uma liberdade do legislador para escolher qual alternativa. E ele escolheu uma alternativa, aqui no artigo 28, que ele diz que há necessidade de licitação, mas que uma hipótese de dispensa, que é onde houver inviabilidade de procedimento competitivo em razão de uma oportunidade de negócio. Putz, o que é uma oportunidade de negócio? Oportunidade de negócio, você tem várias alternativas para encontrá-la. Se houver uma oportunidade de negócio que a pessoa te oferece, mas existe outros que têm a capacidade de oferecer a mesma solução, isso é uma oportunidade de negócio onde haja inviabilidade de competição? Por exemplo, olha, eu tenho um aplicativo que tem uma facilidade nova. Pergunta, mas tem outros que também têm a idêntica facilidade? Não, a nossa tem uma diferenciada. Mas isso torna inviável a competição? Então, qual é a característica que a oportunidade de negócio tem que ter, ou deve ostentar, para ser qualificada como aquela que seja inviável o procedimento competitivo? Eu acho que a lei acabou dando a resposta. Ela deu a resposta no artigo 31. Porque no artigo 31, parágrafo 4º, ele estabelece o seguinte: a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimento com vistas a atender a necessidade previamente identificadas, cabendo ao regulamento a definição das suas regras específicas. O que ele está dizendo? Se o camarada oferece uma proposta, mas há a possibilidade de outros oferecerem propostas semelhantes, inclusive com soluções semelhantes, então não está caracterizado o que a lei estabelece como sendo inviabilidade do procedimento competitivo. Não existe isso. Então, só existe a inviabilidade do procedimento competitivo onde, segundo o 34, parágrafo 4º da lei, não houver possibilidade de você convocar outros para que apresentem o quê? Soluções semelhantes. Me parece que essa é a solução que a lei dá. E há, inclusive, um caso concreto, muito recente, no Tribunal de Contas, que examinou essa questão. Foram dois casos, o da Embratel e um outro caso que era da prestação de serviço de encomendas aéreas e postais, Correio Azul. E aí o que acontecia? E aqui eu já vou terminando. O Correio tinha um problemaço, que era o seguinte, fazer encomenda aérea postal, e dava um problemaço aquilo. Ele falou o seguinte, eu quero encontrar uma empresa que faça esse transporte aéreo. E ele fez uma pesquisa e falou, a Azul é a melhor que pode atender essa possibilidade, o processo é público, não tem problema nenhum, porque ela tem a maior capilaridade. As outras empresas aéreas falaram, não, filho, eu consigo desempenhar essa atividade igualmente. Qual que é a resposta? Não, mas eu atinjo o maior número de localidades. Resposta das outras empresas.
mas eu não preciso, tá certo, mas eu não preciso fazer só por um modal. Posso fazer o transporte aéreo, transporte terrestre. Então, nem foi dada a possibilidade de oferecer uma alternativa para os Correios para realizar a distribuição de encomendas postais que não seja só o transporte aéreo. O que o Tribunal de Contas falou? Opa, é verdade, parece que tem um problema aqui. É necessário convocar as pessoas para que, inclusive, ofereçam alternativas para realizar o transporte de encomendas aéreas postais. Então, o Tribunal de Contas fixa um entendimento, ao meu juízo, corretamente. Se existir mais de uma alternativa para a solução de um problema que foi edificado por empresas estatais, você tem que abrir esse procedimento, que é um procedimento de manifestação de interesse. Só quando for caracterizado a inviabilidade, por exemplo, segredo de negócio. Fala, eu vou dar um aplicativo que não tem nenhum outro, mas aqui tem um segredo, tem uma propriedade intelectual, tem um segredo de negócio. Aí sim caracteriza a inviabilidade. Quando houver segredo de negócio. Quando não houver segredo de negócio e outras pessoas puderem oferecer outras alternativas que se não só aquela que foi apresentada, então, não existe, segundo a lei, uma oportunidade de negócio com inviabilidade de competição. E isso pode ser, na realidade, e aqui de fato eu termino, porque senão, Piron, sabe o que vai acontecer? Qualquer um que apresente um contrato, pode dizer, esse contrato não é parecido com outro, é uma oportunidade singular de negócio que eu dei, porque eu estabeleci um modelo de contratação que nenhum outro estabeleceu. Mas a pergunta é, os outros não podem fazer o mesmo tipo de contratação? Dar ofertas semelhantes? Ou até mesmo melhores? Então, o que me parece caracteriza uma oportunidade de negócio é aquela onde não haja a possibilidade de outros oferecerem alternativas igualmente semelhantes que atinjam o mesmo objeto. Hã? É o mesmo problema. A natureza singular ele pode distinguir, Pironte, porque nenhum objeto é igual ao outro. Sob este fundamento, já antecipando, nada é igual entre si. Então você nunca teria licitação, você sempre teria o quê? Contratação direta por oportunidade de negócio. Este argumento levado já ao reverso, já começando os debates, ele leva à conclusão que você nunca vai ter licitação, você sempre vai ter o quê? Contratação por oportunidade de negócio. Essa é a minha opinião. Muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente não compactuou em nada. Desculpa, Maurício. Primeiro porque o Maurício, acho que tratou da hipótese do artigo 28, parágrafo 3º, como sendo uma hipótese de dispensa de licitação. E realmente é uma hipótese aqui de contratação direta. Mas eu particularmente vejo na Lei 13.303 uma distinção de 3 naturezas. Eu acho que existem hipóteses que são hipóteses de dispensa, que estão no artigo 29, existem hipóteses que são hipóteses de inexigibilidade, que estão no artigo 30, e essa hipótese do artigo 28 me parece que é de inaplicabilidade do dever de licitar. Quer dizer, não se impõe à empresa estatal, a priori, né, o dever de se realizar licitação naqueles 2 casos do artigo 28, parágrafo 3º, que são as hipóteses de contratação de atividades finalísticas e a hipótese de parcerias estratégicas, que são essas aqui que nós estamos a tratar agora. Essa é particularmente a minha opinião. Em segundo lugar, eu, diferentemente do Maurício, eu acho que a lei se aplica a todas as estatais. Não porque ela buscou fundamento de validade no artigo 173, parágrafo 1º. Ela buscou mesmo o fundamento de validade e o parágrafo 3º do artigo 173, ele, de fato, é direcionado às empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito. E aí o Maurício diz, e hoje é possível cogitar-se que há exploração de atividade econômica no âmbito da prestação de serviço público concorrencial. Mas eu entendo que ao legislador é dado, por opção dele, imprimir um regime jurídico a outras empresas semelhante ao das estatais que exploram atividade econômica, e foi o que ele fez, no meu modo de ver. Ele fez, por uma via de equiparação legislativa, a extensão do regime regulamentado no 173, parágrafo 1º, para as demais empresas estatais. E fez isso baseado em 2 competências. A competência que tem a União para legislar sobre direito civil,
e comercial e, consequentemente, criar formatos organizativos aplicáveis a essas empresas, e ele o fez com base na competência da União para legislar normas gerais de licitações e contratos. E aí ele não fez nada diferente, por exemplo, do que a 8666 fez, porque a 8666 também deu um regime licitatório contratual para todas essas empresas. Então, eu particularmente, não... e aí, discordando, pedindo permissão para o Maurício para discordar dele, eu não vejo inconstitucionalidade ou necessidade de interpretação conforme a Constituição. Eu acho que a 13.303 é constitucional, na minha percepção, ainda que ela tenha vindo a regulamentar o 173, parágrafo 1º, por opção do legislador, houve uma equiparação legislativa de regimes. Então, essa é particularmente a minha opinião quanto a esse tema. Especialmente quanto à questão das oportunidades de negócio, eu aqui quero fazer uma distinção que me parece importante. Para que tipo de contrato, para que tipo de associação se dirige esse dispositivo? Ele não me parece vocacionado para contratos de prestação de serviço, de fornecimento, contratos de obras. Obras pode até ser quando a parceria seja para exploração de alguma atividade. Mas não me parece vocacionado para esse tipo de contrato. O que, na verdade, o dispositivo quis dizer, na minha avaliação, é que essas empresas estatais, elas fazem parcerias estratégicas para a exploração de joint ventures, quer dizer, para a exploração de empreendimentos específicos, convocando, portanto, empresas do mercado para que com ela possam desenvolver conjuntamente, existindo, nesse caso, uma partilha de esforços e uma partilha de riscos, certo? Para que ela possa desempenhar a atividade. E, obviamente, que é necessário, para que se aplique essa hipótese, diz o legislador, que se justifique a inviabilidade de competição. E a inviabilidade de competição pode decorrer de diversos aspectos. Não naturalmente ou não necessariamente convocando em todos os casos a necessidade de um procedimento prévio ofertando oportunidades iguais para todo mundo. Se isso for feito, tudo bem. O dispositivo está cumprido. Quer dizer, eu tenho uma parceria para fazer, eu abri oportunidades para todos, tudo bem. Eu cumpri o procedimento. Eu não preciso fazer necessariamente uma licitação. Eu posso fazer um procedimento de manifestação de interesse, desde que ele seja público, aberto, isonômico e aplicável a todos os interessados. É viável. Isso inviabiliza mesmo o procedimento. Mas, no meu modo de ver, talvez concordando um pouco com o Pironte, eu acho que existem características especiais do parceiro que podem justificar o afastamento da competição. Então, o parceiro pode reunir condições especiais, isso vai ter que ser justificado, que levam à escolha dele como meu parceiro. Por exemplo, eu já tenho com ele desenvolvidos outros projetos, e eu quero crescer o projeto para determinadas outras áreas. Eu vou justificar por que eu vou seguir com ele. Porque, nesse caso, a predominância da parceria ou do contrato organizativo que eu vou realizar é uma característica subjetiva e não uma característica objetiva. Vale dizer, a contratação ou a parceria é formada muito mais com a lógica do quem do que com a lógica do o quê. Então, as características subjetivas da associação ou da parceria levam à escolha de um em detrimento de outro. E a administração tem o ônus argumentativo de dizer por quê. Então, ela vai fazer a parceria e justificar porque fez aquela escolha baseada em critérios de natureza subjetiva. E por que isso é necessário? Exatamente para que se afaste o dever de competitividade, porque o dever de competitividade, ou a licitação, ou qualquer outro procedimento competitivo, se baseia no princípio do julgamento objetivo. Então,
a característica subjetiva do agente é que determinará a escolha do agente em muitos casos, que pode ser justificado também dessa maneira, na minha visão. Eu, obviamente, não vou repisar alguns pontos que já foram tratados aqui, até para que os senhores possam, de alguma forma, ter outros argumentos acrescentados em relação ao tema. Fato é que eu concordo bastante com a exposição do Luciano e, humildemente, discordo do posicionamento do Maurício nos dois temas. Primeiro deles em relação, e vou tratar da oportunidade de negócio, porque esse é um tema que me parece fundamental. Há, novamente, no âmbito interpretativo na legislação brasileira, uma inversão da premissa do dispositivo. Se analisa o dispositivo de oportunidade de negócio como se este dispositivo tivesse como premissa a regra do dever de licitar, e esta oportunidade de negócio fosse trazida na lei como uma exceção à regra do dever de licitar. Não se trata disso. A jurisprudência do TCU, no meu modo de entender até agora, avaliou bastante, de forma bastante rasa o tema, não prospectivo e não com a ideia finalística deste dispositivo, que concordo com o Luciano, não se trata nem de hipótese de dispensa, nem de hipótese de inegibilidade. Se trata de uma hipótese de contratação direta, diversa de todas aquelas que nós já tínhamos visto até o momento. E ela é diversa por dois aspectos. Porque esta oportunidade de negócio, ela é, no dizer da própria lei, estratégica à estatal, para viabilizar negócios que sequer hoje nós conseguimos imaginar, Luciano como diretor jurídico e de governança da CEMIG, certamente e diariamente tem situações que gostaria de realizar e que não faz ideia de como implementá-las, porque os aspectos contratuais e os aspectos negociais da realidade de uma estatal do tamanho da CEMIG, de energia elétrica e de exploração de atividade econômica em vários outros setores, não consegue chegar com o limite estanque da lei. Portanto, esta oportunidade de negócio, ela visa não apenas critérios estratégicos e de diminuição de risco, porque isso é fundamental. A alocação dos riscos aqui é fundamental. Essa é uma avaliação que a estatal faz. Não há nenhum objeto que possa ser contratado, não há nenhum objeto que possa ser avançado com o particular, em que o risco alocado por parte da estatal seja tão grande que vale a pena. E aí ela deixa de ir ao mercado ou deixa de realizar aquele aspecto estratégico em razão do risco. Portanto, essa oportunidade de negócio tem essas duas vertentes. Com base nisso, o TCU começa a se debruçar e o controle, mais uma vez, é um controle burocrático. E burocrático no sentido negativo, talvez, da lógica de avaliação do controle, ou seja, quer circunscrever as hipóteses da oportunidade de negócio e diz: eu, TCU, entendo que é oportunidade de negócio quando estiverem presentes 4 requisitos. Configuração da oportunidade de negócio, ótimo. Tudo. Demonstrar vantagem comercial, excelente. A planilha aceita tudo, a gente consegue demonstrar uma vantagem comercial. Superioridade, olha o equívoco grave que comete o TCU neste acórdão. Superioridade do parceiro. Não, veja, não se trata de superioridade, e nisso eu concordo contigo. Se trata do parceiro ser singular e ter algo que o distinga dos demais, mas não exclusivo. Aí começa o TCU novamente a tentar avaliar o critério, Luciano, com critério de inegibilidade. Aqui não se trata de fornecedor exclusivo ou de parceiro exclusivo. Ele está no mercado e ele é para aquele negócio de forma subjetiva e motivada, e aqui está o controle ele deve ser exercido de forma técnica sobre a motivação, e caso ela não exista, ou caso queira falsear a estratégia, aí sim agir, mas a superioridade não resolve, e inviabilidade de competição. Portanto, está trabalhando com a ideia de uma vinculação por inegibilidade de contratação quase que vinculada à notória especialização em serviço singular. E não se trata disso. Porque se fosse isso, não precisava o artigo 28. Portanto, no meu modo de entender, se trata sim, como aconteceu no caso da Telebrás e da Viasat, né, de uma estratégia negocial, por exemplo, para o aumento da banda larga no país. E quem é que pode me oferecer essa melhor solução no mercado hoje? Certamente é aquela empresa que detém
condições técnicas para que eu consiga ou uma joint venture ou por meio de contrato mesmo, que era o caso no caso da Viasat, né, instrumentalizar essa parceria. Portanto, me parece que essa premissa é fundamental, né? E só para terminar, o chamamento público também não me parece resolver. Porque se nós formos analisar, e aí puxando para o debate, que eu acho interessante esse ponto, Maurício, se nós formos analisar que o controle vai avaliar as características, a oportunidade e o juízo de conveniência da melhor estratégia para a estatal e da melhor alocação dos riscos no negócio, porque isso deve ser motivado pela estatal, e o controle simplesmente deve avaliar isso está presente, é uma estratégia comercial positiva e a alocação de riscos é uma alocação que justifica o negócio, ótimo. Então eu valido. Agora, se o controle quiser fazer como fez, óbvio que tem outros aspectos, o acórdão é muito vasto, né? Mas no caso da Azul e dos Correios, dizendo, não, este não é um caso de oportunidade de negócio, este é um caso único e exclusivamente de chamamento público, tudo vira chamamento público. Porque em quase todos os casos vai haver um particular que diz no mercado que consegue atender aquela melhor estratégia. Mas não se trata disso. Sempre vai haver particular, mas a oportunidade do negócio, o juízo de discricionariedade, de motivação, de oportunidade, de conveniência, deve ser facultado à estatal, sob pena de, mais uma vez, a gente dizer, não, esta é uma lei que permite que a estatal vá ao mercado e que a estatal tenha aumentado o seu âmbito de competição no mercado e de flexibilização em relação às regras, mas a gente, mais uma vez, funciona como aquele pai que diz que dá liberdade ao filho, mas não deixa ele passar do portão. A gente tem que ter um controle mais lógico e prospectivo em relação a esses aspectos. Falei demais. Então, basicamente, né, a posição do doutor Maurício foi indicar que, a lei não se aplicaria às estatais que desenvolvem atividades sem competição, porque ela regulamenta o artigo 173, e que, no fundo, a hipótese do artigo 28 seria uma hipótese de inexigibilidade, em havendo qualquer possibilidade de haver a competição, isso deveria ser remetido, quando menos, a um chamamento público. O professor Luciano e o professor Rodrigo divergiram disso. O professor Luciano dizendo que, quanto à questão da competência legislativa, ainda que a lei se funda no artigo 173, nada obstaria que, louvada na competência de expedir normas gerais de direito comercial e regulamentar o regime licitatório, houvesse esse regime para as estatais, prestem elas serviços públicos ou não, e que esse conceito de oportunidade de negócio é um conceito novo. Ao que acompanha o doutor Rodrigo, então fica relator para acórdão do doutor Luciano. Brincadeiras à parte, né, porque o mundo do advogado é sempre o mundo dessa questão da formalidade, né, relator para acórdão, enfim. O debate é saudável e eu vou me permitir 2 micropitacos, né? O primeiro deles, eu acho que todo o pano de fundo da discussão dos colegas é: será que as estatais são empresas ou será que elas são criaturas do Estado? Acho que esse é o debate na saída. Porque empresas devem poder avaliar oportunidades de negócio e como as empresas escolhem os negócios tem uma lógica que não cabe nas categorias tradicionais das produções de decisões autárquicas, por assim dizer, ou dentro de uma racionalidade burocrática. Quando você seleciona, por exemplo, no caso eu conheço um pouco o caso da ECT, porque ela tentou fazer essa operação com uma empresa de Curitiba chamada Rio Linhas Aéreas. Qual que era a questão aqui? Assim, você tem que ter algo que os comercialistas chamam de affectio societatis, alguns inclusive dizem que não existe isso, mas é um elemento de avaliação. E aí, né, sendo muito deferente aqui o que escreve o professor Rodrigo com muita qualidade, eu acho que isso se resolve mais como as decisões negociais são produzidas dentro de um padrão de governança do que tentando usar as ferramentas que nós utilizamos e aprendemos a utilizar no regime de licitação para as estatais. Porque ou bem a gente quer que elas sejam empresas, ou bem a gente não quer que elas sejam empresas. E você qualificar um organismo que tem capital, recursos humanos, e dizer você vai atuar como empresa, não é uma opção que me pareça indiferente em relação a isso. Então, eu acho que um pouco do nosso debate aqui ele é mais radical e ele é mais profundo. A causa remota dele, né, para usar a boa e velha escolástica, que o professor Celso Antônio sempre gosta, né, a causa remota da discussão, acho que primeiro a gente precisa fazer uma opção sobre o que a gente entenda que são os estatais. Porque se nós entendemos que estatais são empresas, nós estaremos dizendo, né, na acepção mais primária do termo
empresa, que ela é uma gestora de risco, ela vai ter que tomar risco, e os riscos que ela toma não podem ser avaliados sob uma lógica que seria a lógica aplicável se um contrato administrativo deu certo ou não. Por quê? Porque quem toma risco assume a possibilidade de dar errado. Só pode dar certo aquilo que também pode dar errado nesses casos. Então, acho que é uma questão interessante. Nós temos uma segunda questão, porque nós já estamos aqui atrasados, as meninas têm essas plaquinhas que vocês não veem, mas que nos afligem. Isso aí é um ambiente tóxico em relação ao tempo, né? As plaquinhas fazem bullying com gente. Mas a nossa segunda pergunta é: as regras da Lei 3.303, com governança e integridade, contribuem para sustentar a tese segundo a qual a lei anticorrupção alcança as empresas estatais? As diferenças em termos de exigências para fins de composição entre Conselho de Administração e Conselho Fiscal se justificam? Professor Luciano, acho que é. A discussão aqui me parece uma discussão simples. O problema é que hoje no Brasil nós vivemos assim às vezes algumas situações em que as vontades elas se afloram muito fortemente em determinados contextos e os princípios administrativos, ou os princípios do direito, servem de base a decisões de largada ordem. Quer dizer, o indivíduo toma uma decisão de um lado e fundamenta num princípio, do outro e fundamenta no princípio. Ao ponto da Lei 3.655 ter que dizer que quando se baseia em determinados conceitos é necessário explicar, né, a razão de ser disso e a superioridade da interpretação. O que me parece que acontece nesse caso dos conselhos de administração e conselhos fiscais. Por que isso? Porque o artigo 17 da 3.303, ele trouxe e arrolou requisitos para que as pessoas possam ser ou membros do conselho de administração ou diretores das empresas estatais. E o fez na lógica de dizer: eu quero profissionalizar a administração da empresa. E aí, na lógica de uma aplicação determinada pela própria lei da 6.404, quando nós vamos na 6.404, ela define quem são administradores, diretores e membros do conselho de administração da empresa. É dizer que os conselheiros fiscais não participam do contexto da administração da empresa. O artigo 17, parágrafo 2º, estabelece, então, vedações para a nomeação aos cargos de diretor e conselheiro de administração. E nada menciona a respeito da aplicabilidade desses dispositivos noutros contextos. Especificamente sobre o Conselho Fiscal, o artigo 26 da lei arrola os requisitos que devem ser observados na escolha dos conselheiros fiscais. E aí há uma diferença fundamental. O conselheiro fiscal não é administrador. O conselheiro fiscal exerce uma atividade de controle dentro da empresa, representando os acionistas dentro da empresa. E os requisitos para a nomeação dos conselheiros fiscais, pela Lei 3.303, são distintos dos requisitos para a nomeação dos administradores. Essa foi a delimitação realizada pelo legislador. Acontece que dentro dessa onda de se querer, né, estabelecer alguns parâmetros para a aplicação da lei, notadamente a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, adotou algumas decisões fazendo uma aplicação extensiva das vedações do artigo 17 também a outros contextos das empresas estatais. Ele, primeiro, interpretou extensivamente a aplicabilidade desses requisitos às empresas em que a participação do Estado é minoritária, às indicações para os conselhos de administração das minoritárias, onde o Estado não detém controle, que foi no caso da Light. Depois ele aplicou para um comitê de auditoria, quer dizer, para membros do comitê de auditoria, no caso da Copel, e depois ele aplicou, ou mandou que se aplicasse, aos conselheiros fiscais, no caso da CEMIG. E na verdade, quem deixou de aplicar fui eu. Porque
porque eu era o presidente da Assembleia, nesse caso. O Estado indicou a conselheiros fiscais que tinham vínculo com cargos do Estado, secretários e outras pessoas, e nós tínhamos feito uma consulta à CVM, que respondeu dizendo que eles não poderiam ocupar. Eu era o presidente da Assembleia Geral, fui e falei, eu vou cumprir a determinação da CVM e não dei a oportunidade de essas pessoas serem eleitas. Perfeito? O Estado de Minas Gerais entrou com ação judicial contra a CEMIG e contra a CVM, ganhou a liminar, os conselheiros tomaram posse e, recentemente, saiu a sentença de mérito. Está até aqui, ó. Favorável ao Estado de Minas Gerais e contrária à CVM e à CEMIG, formalizando, então, o entendimento de que os requisitos do parágrafo 2º do artigo 17 não se aplicam aos conselheiros fiscais, que a hipótese não cabe se fazer interpretação extensiva, que a hipótese é especificamente tratada no artigo 26, que a expressão lei específica constante do artigo 26 não quer dizer a própria Lei 13.303, senão outras leis específicas que podem vedar pessoas que venham a ser indicados a conselheiros fiscais, como, por exemplo, cargos de eletivos e etc., que não se pode mesmo estar nos conselhos fiscais, e que, no fundo, os papéis de conselho de administração e conselhos fiscais são distintos. E eu, aqui, dizendo a vocês, uma coisa é o seu pensamento particular e o outro é o... Eu concordo com a decisão. Eu entendo que as restrições têm que ser interpretadas restritivamente e que a hipótese não é de aplicação extensiva ou de analogia, senão de silêncio eloquente do legislador. Quer dizer, ele foi eloquentemente silencioso com relação à aplicabilidade dessas vedações do parágrafo 2º da inaplicabilidade dessas vedações do parágrafo 2º aos conselheiros fiscais das empresas estatais. De modo que, cumprido o artigo 26, eu entendo, e o 163 da 6.404, eu entendo que os conselheiros fiscais podem ser indicados, diferentemente dos administradores que participam, aí sim, das vedações do parágrafo 2º do artigo 17. E eu vou tomar liberdade, primeiro só fazer, depois eu quero a réplica, espero que seja dado. Eu estou brincando, mas nós estamos acostumados com o debate. Tem um prazer fantástico depois de alguma maneira, procurar rebater um outro ponto da primeira pergunta, no confronto dialético, discutindo com gente inteligente, que é uma coisa fantástica. Dizer que, lamentavelmente, todo o nosso painel é um tema em extinção, né? Eu acho que é um tema em extinção. Porque estão acabando com as empresas estatais. Estão vendendo absolutamente tudo. Moral de história. Então, assim, é como cargo em extinção. Uma hora ele vai desaparecer. Se a depender, viu, Luciano? A depender do correr da carruagem, basta ver o PPI, o Programa de Parceria Incentivada, que acabou de botar o Correio e a Telebrás, agora o decreto saiu ontem, provavelmente, quando daqui a uns 10 anos começarem a olhar, e esse painel, não, esse tema aqui existia no passado, hoje não existe mais, pode ficar tranquilo, não há nada mais a debater a respeito disso. Eu temo isso, e eu vou fazer duas observações aqui, Luciano, mas em termos paralelos à sua colocação. Me acudiu, e eu me lembro muito bem que eu fiz uma conferência junto com um rapaz fantástico, que é o Rodrigo Pironte, lá em São Paulo, num evento promovido pelo IBEJAS, de infraestrutura, onde esse tema me acudiu, e eu vejo que aqui ele retoma. Porque se vinculou governança e integridade com lei de corrupção, que é o primeiro tópico. E uma pergunta ainda aí respondida é a seguinte. A lei de corrupção prevê que o cometimento dos fatos considerados como antijurídicos que acarretam a eclosão das consequências da lei são todos condutas dolosas praticadas por pessoas naturais. E disso decorre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Portanto,
se a pessoa comete um crime ou um fato culposo, não eclode a consequência, não há responsabilização objetiva. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: a empresa que mantenha um belíssimo programa de governança corporativa, um belíssimo programa de integridade, este programa ele é incapaz de inviabilizar por completo o cometimento ilícito. Ele cria conjunto de barreiras, mas praticamente como se fosse um programa de seleção natural, quem quer lesar sempre encontra um caminho para lesar, mais cedo ou mais tarde. Pergunta é, será que a existência de um programa de integridade e de governança corporativa rompe o nexo causal que faz eclodir a responsabilização para a pessoa jurídica? Digo, rapaz, houve impossibilidade de conduta diversa, tudo que era capaz eu adotar, eu adotei. Eu não posso ser responsabilizado por isso. Essa é uma pergunta em aberto, que eu não vi até agora ser respondida. Se você adoraria responder. Então vai ter tempo. E o segundo aspecto que está imbricado um pouco na colocação do professor Luciano, na segunda pergunta, que no fundo era isso que você queria dizer, Luciano, você vai me corrigir se eu estou errado. Como é que um membro do conselho, será que eu posso imputar responsabilidade ao membro do conselho? Porque nós temos um problema seguinte, o membro do conselho fiscal, o conselho de administração de qualquer empresa estatal, e isso você pode colocar também nos conselhos de órgãos, o problema fundamental é o seguinte, você tem uma deliberação colegiada, em que às vezes você tem um técnico, e o técnico ele se pauta em um conjunto de informações preliminares para tomar uma decisão. Pergunta, ele responde ou não responde? Responde por improbidade, responde por falta funcional. Então vamos imaginar, Luciano, você é um engenheiro. Tem um conjunto de opiniões técnicas, jurídicas, em vista das quais você tem que se pautar para tomar uma decisão. Você toma aquela decisão pausada em um conjunto de informações em relação às quais você nem tem conhecimento técnico para tratar. Esse é um tema belíssimo para ser tratado, que é o seguinte, qual a implicação de membro de conselho de empresa estatal em relação a ato típico, quando ilícito, quando a decisão é colegiada e quando o camarada não tem conhecimento técnico para tomar essa decisão. Acho que essa é uma bela discussão. Então eu faço essas duas colocações, eu acho que rompe o nexo de causalidade. Em relação à segunda, eu acho que não responde. Não vou aqui debruçar, mas acho que são dois temas que estão imbricados na pergunta e que levam a essa conclusão. Mas isso é um tema para um outro debate. Não, na verdade, assim, porque eu acho importante, essa questão é uma questão que a gente já debateu no passado, lá no Congresso do IBEG, e é uma questão recorrente, eu sei porque o Maurício pergunta, porque ela é fundamental, inclusive, para a definição, por exemplo, em relação a acordos de leniência, etc. e tal, a vantajosidade desses acordos, e aí sim é um tema para um debate bastante mais longo, mas, na minha opinião, sem dúvida, quebra o nexo de causalidade. Por dois aspectos fundamentais, os programas de integridade, no âmbito das estatais ou não, né, em qualquer aspecto, eles não são passíveis de mitigar todo e qualquer risco. Isso é natural, isso deflui da própria ISO 31000 e da ISO 19600 para trabalhar só com duas normas, né, metodologias de compliance. Mas fato se você for analisar qual é o objetivo de um programa de integridade, ele é de dirimir os riscos que são passíveis de serem verificados no âmbito da empresa. E qual é o conceito de risco? A possibilidade de uma materialização de um evento futuro incerto. Ou seja, você está trabalhando com prospecção. Você não tem como ser prospectivo no sentido de conseguir mitigar todos os possíveis riscos de uma estatal. O que você tem que demonstrar? Que você agiu de forma proativa, que você elencou esses riscos dentro da metodologia adequada, porque isso é uma verdade, os programas de integridade, infelizmente, não refletem aquilo que o artigo 42 do Decreto 8420 solicita como mínimo, o que é muito, mas é um mínimo. Não se trabalha de forma inteligente esses programas de integridade, portanto, os programas de integridade normalmente não conseguem demonstrar, primeiro, probabilidade, impacto e o nível do risco a ser priorizado, e segundo, a efetividade. Esse é um grande problema no Brasil, porque a lei ela cobra que se cumpram os requisitos, mas ela não te permite mecanismos, e eu tenho falado muito disso, KPIs, né, indicadores de desempenho de compliance, não te permite mecanismos para medir o teu programa de integridade. E aí qualquer um pode dizer que tem, né, um programa de integridade sem efetivamente tê-lo. Portanto, mas o que é importante? Uma vez implementado um bom programa de integridade e uma vez estruturado esse programa dentro da metodologia adequada, que hoje pelo TCU é versado como a metodologia ISO e a metodologia COSO, não há nenhuma forma de não se entender a quebra do nexo de causalidade em relação a pelo menos a tentativa da estatal de sanar aquele eventual ilícito que foi cometido. Empresa estatal não é autarquia. Por que isso? Porque se eu me organizo sob lógica empresarial,
as minhas decisões são de natureza empresarial. E as decisões de natureza empresarial, numa estatal, o que as diferencia da decisão da empresa privada, e as diferencia muito pouco, digo isso porque já passei por empresa privada e já passei por empresa estatal, passo por empresa estatal, é o ônus argumentativo. Acho que o ônus argumentativo da empresa estatal é mais agudo, porque você tem que demonstrar com mais lucidez, com mais nitidez, o que te moveu para tomar a decisão. Agora, isso não significa dizer que as decisões empresariais não têm que ser tomadas, elas têm que ser tomadas. E muitas vezes são decisões difíceis. Por exemplo, uma decisão para que uma empresa possa, do grupo que você pertence, possa entrar em recuperação judicial. É uma decisão difícil. Essa decisão poderá ser amanhã questionada pelo Tribunal de Contas da União ou por qualquer outro Tribunal de Contas do Estado, porque vocês entenderam que o momento era de pedir ou não era de pedir a recuperação judicial. Quer dizer, é necessário tomar decisões difíceis. Mas eu vi um alento num acórdão que li essa semana, do TCU, é o 1710/2019, em que, pela primeira vez, eu vejo que o TCU, nessa questão de oportunidade de negócio, Maurício, diz que ele não pode discutir a lucratividade do negócio. Porque, na verdade, o TCU queria impor o OC, o custo de capital, da empresa, no caso, estatal, que era a Telebrás, para o privado, que era o parceiro dele. Quer dizer, olha, o custo de capital do privado é o mesmo da estatal. Aí o privado se defendeu e falou, não, a minha estrutura de capital é completamente diferente da estrutura de capital da estatal. De modo que o OC meu no negócio é maior do que o da estatal. E o TCU, obviamente que a parte técnica do TCU foi contrária a essa posição, mas o plenário do TCU decidiu, nesse caso que citei, exatamente isso, que ele não tem capacidade para poder dizer do conteúdo da lucratividade do particular que se associa com o poder público em parcerias estratégicas. De modo que isso é um alento, nesse sentido que vocês venham a tratar das decisões dos órgãos das empresas estatais que assumem riscos empresariais a todo momento. Sabe que eu já pensei isso e hoje em dia acho que isso também é uma percepção distorcida. Quando você começa a ver empresas como são as economias mistas de capital aberto, em que você tem diversas, né, no jargão, diversos stakeholders atuando, o ônus argumentativo, às vezes, de decisões tomadas em conselho de administração é tão grande quanto, especialmente quando você tem esses minoritários ultra-organizados, como é, por exemplo, o mercado americano. Qualquer coisa que a empresa decida que possa ser questionada, será questionada numa class action. Isso é quase um teorema de Pitágoras do mercado societário americano. Então o cara tem que justificar bastante. O que a gente não percebe, muitas vezes, um pouco virando o foco, a gente está muito habituado a uma ideia de empresa de dono. Né? Lá eu chego na minha empresa, né, panificador, digo, hoje faz mais pão, faz menos pão. O que a gente pouco percebe que as estatais, especialmente, por exemplo, a CEMIG, essas estatais que têm uma dinâmica de mercado maior, elas são tão empresas quanto. Você tem vários interesses sendo representados no Conselho de Administração, você tem uma miríade de questões e o nível de justificativa tem que ser suficientemente robusto para encarar qualquer um desses descontentes que se questionar para dizer, olha, estou insatisfeito, e vai judicializar a questão. E aí, né, o que deve fazer o tomador da decisão? Dizer, não, essa decisão foi tomada de acordo com os padrões possíveis de decisão, sempre sabendo, acho que esse é o pano de fundo de que todos nós dissemos, que essas decisões trazem riscos em si, e tomar risco é assumir algo que é evidente, mas às vezes a gente não percebe. O futuro é contingente, ninguém conhece o futuro. Se todos nós conhecêssemos o futuro, estávamos numa praia paradisíaca, tomando drinks de guarda-chuvinha e ouvindo ula-ula. Mas não, está todo mundo aqui estudando direito administrativo. Então, esse tipo de questão, quando a gente pensa nas estatais, eu acho que é um novo filão e acho que é exatamente essa a proposta metodológica da Lei 13.303. Temos aqui, das perguntas que nos foram assinaladas, a terceira, da relatoria do Dr. Rodrigo,
O Rodrigo aqui, né, primou pela síntese. Os regulamentos das empresas estatais podem introduzir regras específicas para fins de habilitação afinadas com a busca por integridade? Doutor Rodrigo, podem, não podem? Não fui eu que redigi a questão, mas propus algo que, na verdade, ia um pouco mais além. De qualquer forma, eu entendi qual é o contexto da pergunta e acho um tema relevantíssimo. Porque, veja, algumas empresas estatais estão criando condições habilitatórias, portanto, dentro do processo competitivo, ainda na fase de seleção do fornecedor, como condição de habilitação para o futuro contrato, para o futuro negócio, que estas empresas que têm o objetivo de firmar estes contratos preencham requisitos de habilitação vinculados à lógica de integridade. Que requisitos são esses? 2. Aquilo que vem sendo chamado, porque rótulo no Brasil é algo importantíssimo, as empresas estatais acabam traduzindo outros rótulos, mas pelo menos no âmbito da Petrobras, que iniciou esse procedimento e que está, inclusive, para apreciação do TCU ainda esse ano, imagino que isso vai ser votado no âmbito do TCU, da chamada Due Diligence de Integridade, a famosa DDI, e esta Due Diligence de Integridade, que é uma verificação, uma fiscalização dos critérios de integridade do meu fornecedor, geraria aquilo que se também convencionou chamar de GRI, Grau de Risco de Integridade. Essas duas condições habilitatórias juntas gerariam a impossibilidade do particular contratar com a administração caso este grau de risco de integridade fundamentado na due diligence de integridade sinalasse que o risco da estatal de integridade em contratar com aquele particular, seja porque ele tem contratação ou porque ele tem vínculo com pessoa politicamente exposta, relacionamento com o poder público, porque ele tem mídias negativas, ou seja, os critérios da due diligence são os critérios vinculados pela própria estatal. E aí a estatal diz, não, é muito arriscado contratar com você, portanto, não está permitido a participar deste processo licitatório. Isso é um grande absurdo, na minha opinião, e é um grande absurdo porque isto viola, até eu trato isso na lógica do compliance, quando falo disso no meu último livro, Compliance nas Contratações Públicas. Por que é um absurdo? Porque a inconstitucionalidade material do artigo 37 e 21 é vertente aqui. Você está restringindo, por meio da criação de uma condição de habilitação nova na lei das estatais, você está restringindo a competitividade. Daí, vocês vão ler o artigo 28 e vão dizer, Rodrigo, você está errado. Porque o artigo 28 diz que a estatal pode exigir, olha só o que diz o artigo 28, exigir documentos aptos a comprovar a possibilidade da estatal adquirir, da empresa privada, que vai contratar com a estatal, adquirir direitos. Bom, daí as estatais estão interpretando isso da seguinte forma, se eu posso exigir documentos aptos ao privado que comigo contraiam direitos no âmbito contratual, esta exigência é a DDI, é o GRI. Bom, a gente poderia discutir isso. E essa é uma discussão técnica, Maurício e Luciano, que me agradaria muito. E eu acho que ela seria muito mais profunda se não fosse algo muito mais simples de resolver, que é a consequência disso. Qual é o critério de habilitação que está sendo criado? Grau de risco de integridade. Qual é o conceito de risco? Incerteza. Como é que eu vou restringir a competitividade de um particular que pode me ofertar a proposta mais vantajosa por um grau de risco que pode não se materializar? E aí? E se eu excluo do processo competitivo esse particular e lá no futuro este possível risco não se materializa? Eu perdi a proposta mais vantajosa. Eu impedi a competitividade. Eu talvez tenha perdido a proposta mais vantajosa e não tenha tido a competição necessária para obter dentro do meu contrato a proposta mais vantajosa com aquele que contratei. Portanto, eu estou necessariamente com um critério que é fundado em grau de incerteza, restringindo direitos. Me parece que aqui, em nome da integridade, não se pode tudo. Há que se ter o mínimo de razoabilidade. Portanto,
outros critérios e condições habilitatórias vinculadas à integridade, por exemplo, inclusive a due diligence de integridade, nós poderíamos discutir. Agora, grau de risco de integridade, não. Grau de risco de integridade é um grande absurdo, porque o risco pode não se materializar. E outra questão importante, estes questionários de integridade estão vinculados ao apetite de risco, e isso é o que diz estas empresas, é o que dizem as empresas estatais que têm esse critério, estão vinculados ao apetite de risco da própria estatal. Ou seja, quem define qual é o grau de risco, Luciano? Através da análise de probabilidade de impacto. Se é baixo, médio, alto, muito alto. Quem define? A estatal. E você sequer sabe quais foram efetivamente os critérios objetivos pelo qual a estatal definiu que o apetite de risco dela é médio. E por que ela diz que você não atende o grau de risco médio para aquela contratação? Então parece que a gente voltou, é um autoritarismo. A estatal diz, e isso me preocupa, para finalizar, porque este argumento do GRI pode ser usado a contrário senso. Com o objetivo da estatal de avaliar o grau de risco e promover a exclusão daqueles que ela entende que são arriscados, ela pode direcionar o procedimento para aquela que ela entende que é o melhor. Isso obviamente, não pode ser permitido, pelo menos uma análise rasa de motivação e de risco. Eu sempre procuro sustentar a ideia de que quando você tem uma dúvida, você tem que ir aos clássicos. Você vai ao clássico e resolve o problema. O problema acaba sendo um problema de rótulo passageiro, né? Lembra da globalização, Luciano? Tem ouvido de globalização ultimamente ou não? Então, viu, acabou, né? É um rótulo que servia a um dado período. Esses rótulos eles vão mudando, mas a substância é que não se altera. Por que se colocou em pauta, por exemplo, a exigência de apresentação de certidão negativa de débito para as contratações públicas? O professor Celso Antônio disse, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é inconstitucional por quê? Porque ter ou não ter CND não representa que você descumpriu. Não tem condição técnica nem econômica de cumprir o objeto. Portanto, é inconstitucional. E eu concordo com ele. É absolutamente constitucional. Aí ver a professora Maria Silvia, os dois já são clássicos, tá? E diz, não, é que dependendo da magnitude da CND, do valor que seja objeto da inscrição em dívida ativa e que inviabilizou a expedição de CND, talvez a magnitude econômica do valor impago pela empresa seja um indício de que ela é incapaz de cumprir o objeto. Então, exigir ou não a CND acaba sendo algo marginal, porque o que se deve examinar é se aquela dívida eventualmente inscrita em dívida pública que inviabilizou a expedição da CND, ela coloca em risco ou não a empresa de cumprir economicamente o objeto. Se ela tem saúde econômica e tem capacidade econômica de cumprir ou não o objeto. É isso. Como é que eu vou analisar o tema do compliance? Dentro dessa ótica. Dentro da ótica, ao meu juízo, dos clássicos. Pergunta, para que raio serve esse negócio, essa novidade do compliance? Serve para uma coisa específica. Saber como é que a gestão interna da atividade para saber se o modelo de contratação se implica risco no cumprimento do objeto ou não. Isso é ponto de vista econômico? Não. É técnico? Também não. Então, que raio você está fazendo aí? Que raio você está fazendo aí? Tá? Sabe o penetra na festa? Você não convidou, o cara aparece? E que você quer já expulsar o camarada? É exatamente esta hipótese. Eu não vejo esta figura como elemento capaz, e agora materialmente comprovado pelo Pironi, pelo menos por essa ótica, que isto sirva de elemento para testar a capacidade técnica ou econômica de cumprir o objeto licitado. Não pode estar aí. Não pode estar aí. Pela Constituição. Quiser mudar a Constituição, tudo bem, a gente muda, não tem problema nesse aspecto, mas nesse plano, no alto plano constitucional, qualquer exigência feita, ao meu juízo, a esse propósito, é manifestamente constitucional. É manifestamente constitucional. E o problema se resolve aí. Mas é proveitoso. Filho, você não tem que imaginar o que é uma coisa proveitosa e torcer o direito, fazer um duplo twist carpado interpretativo para conseguir colocar o que você imagina que seja bom dentro do direito. Filho, alguém já fez essa escolha e não é você o titular que vai poder torcer a exegese, fazer práticas mirabolantes exegéticas para conseguir fazer com que o direito caiba dentro da sua interpretação ou dentro do seu sentimento de justiça, o que você acha que é bom. Não pode. Nós vivemos, lamentavelmente, isto em alguns julgamentos das altas cortes, e que não pode contaminar a interpretação dessa figura do compliance. Acho uma coisa muito bonitinha, deve funcionar.
Não, mas eu digo, tem lá o propósito, por exemplo. Não, mas tem um propósito, por exemplo, questão de rompimento de nexo de causalidade para a lei anticorrupção. Tem lá o seu proveito, mas não pode ser, mas não é este o proveito que ela se presta. Ela tem outra finalidade. Ela tem outra finalidade. É uma coisa vantajosa, sempre houve. É que o pessoal de fala compliance, como é que nós falamos antes? Isso é política empresarial, isso é código de conduta. Sempre existiu isso. Então, mas para esse propósito não serve. Pode servir para outro, mas para isso aqui não vai servir. O Joel está lá no fundo, vai me defender de novo, né? Sem bullying com compliance. É possível, por intermédio do regulamento, sem disposição na Lei 13.303, inserir novos critérios de habilitação, e aí o exemplo dado pela questão é o critério da integridade ou da existência do programa de integridade na empresa? Essa é a questão. Me pareceu que sai do enunciado. Pois bem, é interessante ler na 13.303 uma dualidade de disposições. As disposições sobre licitação, que me parecem ser aí, sim, impactadas por normas ou lógicas de direito público, e as disposições de contrato, que são impactadas por normas de direito privado. E aqui é a grande diferença que existe entre a lei das estatais e o regime licitatório geral. Porque, no fundo, a questão da licitação, do procedimento, isso aí pode mudar, sabe? Pode mudar. A grande diferença que há do Estatuto das Estatais para o regime licitatório comum é a parte do contrato. Por quê? Porque a regência pelo direito civil e o foco nos aspectos de bilateralidade se fazem presentes de uma maneira mais aguda na 13.303 do que, obviamente, no regime licitatório comum. E por força desse pertencimento da parte de licitação, não do contrato, mas da licitação, ao ambiente do direito público, a mim me parece que existe aí um menor grau de liberdade quando a inovação do regulamento limita participação de outros players de mercado no procedimento licitatório. E aí não me parece que o regulamento possa trazer novos elementos de habilitação para a participação no âmbito da licitação das estatais. Eu acho que os requisitos de participação, eles derivam da própria 13.303. Eles não podem ser alongados pelos regulamentos das estatais, porque a seara que nós estamos militando aí é uma seara de direito público. E aí, então, o princípio da legalidade tem uma incidência mais aguda do que na parte atinente aos contratos. Por outro lado, seria possível que um edital de licitação estatal ou um regulamento dissesse que, em determinados casos, haveria uma exigência contratual, quer dizer, uma cláusula do contrato, certo? Que exija a adoção pela empresa contratada de programas e padrões de integridade? Me parece que sim. Porque aí nós estaríamos no âmbito contratual, do ponto de vista bilateral. E estando isso descrito no edital, o particular tem ou não a liberdade de aderir à proposta, porque no fundo o edital da licitação é a proposta a proposta que é ofertada para o eventual interessado. Me parece que sim. Então, é possível que o regulamento das estatais, não na etapa de habilitação, veja, mas como condição de firmação do contrato, estabelecer essa obrigatoriedade, a due diligence de integridade, ou a adoção de um programa por parte da contratada para que ela possa formalizar o contrato, eu acho que sim.
ele vai ter que colocar isso onde? No preço dele. Quer dizer, na hora que ele for formular a proposta e vir que o edital exige a implementação do programa, ele vai colocar o custo disso na sua proposta. E aí ele participa e contrata com a administração. Então, fazendo aqui um recorte, a mim me parece possível, então, a essa adoção, tomados os cuidados de separação das etapas e dos regimes que eu aqui apresentei para vocês. Plenamente de acordo, por isso que, inclusive, leis como do GDF, não aplicadas às estatais, que prevêem, por exemplo, condição de programas de integridade para os contratos já em curso, né, até uma data X, que não prevêem reequilíbrio econômico-financeiro, do meu ponto de vista, a exigência é inconstitucional, porque aqui você tem que dar o equilíbrio econômico-financeiro, porque isso não estava previsto. Então, está perfeito, estou 100% aderente. Porque, na realidade, essa empresa que vem a contratar como empresa estatal, ela tem que cumprir o direito. É como se, em rigor, tivesse um contrato que ela vai obedecer a legislação relativa à segurança do trabalho e a empresa que não observar, ela está fora. Moral da história é, a empresa que vier a contratar, ela tem que observar o requisito que a legislação impõe a ela, e aí, ao meu juízo, passou a ser uma exigência legal nas contratações públicas, a exigência do compliance, inclusive para fim da lei de corrupção. Então, requisito não é requisito de habilitação, mas não significa que isso viabiliza a empresa adotar selvageria na execução do contrato. Pelo contrário, na execução do contrato, ela tem que cumprir o direito, e depois da lei de corrupção, ao meu juízo, passou a ser obrigatória a existência desse programa de integridade para as empresas que, de alguma maneira, entabulem relações com o poder público. É isso. Senhores, eu vou dar 1 minuto de fala e serei estrito dessa vez para as considerações finais de cada um dos nossos painelistas, porque nós estamos com o tempo estourado e, como dizia a boa e velha civilística, dias interpellato pro homine. Lutar contra o horário do almoço é uma luta em glória. Vocês já estão debandando aqui, então vamos começar, porque o professor Maurício está sedento de uma réplica que ele está aguardando ali faz tempo. Eu só não concordo com... É que eu e o professor Luciano partimos de premissas muito diferentes na primeira pergunta e certamente disso nós atingimos conclusões diferentes. Tentar convencer o professor Luciano, assim, olha, das premissas, ele está partindo de premissas completamente diferentes. Por isso que a conclusão dele é tão discrepante. E aí é um problema de premissa, não dá. Eu interpreto a construção de uma maneira que leva ao resultado que, digamos, desagou meu pensamento. O Luciano tem uma outra. É um debate não a respeito do raciocínio, mas a respeito das premissas eleitas. Esse é o único ponto que eu faço. E, com todo o respeito, discordo, mas reconheço a validade das premissas do professor Luciano, é isso. Também como do professor Pironte. Eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui, dizer que, se alguém tiver alguma discussão que quiser fazer, nós estamos, né, à disposição. Não vai ser ao vivo aqui, mas estou disposto a conversar sobre assuntos de empresas estatais, 13303, regulamento, aqui nos corredores do Congresso. Muito obrigado, então, viu, presidente? Senhores, então, vocês assistiram um debate em alto nível com vários temas da mais alta indagação. Todos nós saímos dessa sala mais inteligentes do que entramos. Então, uma salva de palmas aos nossos debatedores.